Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson de História e gostaria de fazer a explicação e correção das atividades complementares semana 4. Vamos lá? O nome. Os anos 20 e 30 do século passado, do século 20, viram a escalada do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. São características desses movimentos as seguintes alternativas, exceto, quando tem essa palavra, a exceção, menos, ou seja, quer a alternativa errada, incorreta. Uma característica, letra A, uma característica marcante do nazismo foi o seu conteúdo racista. Os nazistas eram antissemitas, propagavam o ódio aos judeus. Sim, né? Uma característica aí essencialmente do nazismo, né? Não era tanto do fascismo, pelo menos nos primeiros anos, né? Antes aí da formação do eixo, né? Entre Itália, Alemanha e Japão. Então, o antissemitismo, o ódio aos judeus, é uma característica marcante do nazismo. Os nazistas eles defendiam uma luta de raças. Né? Para eles existia uma raça pura acima de todas as outras, que era a raça ariana. Né? Os germânicos, os alemães, eram dessa raça. E havia uma outra raça, né, que simbolizava, significava tudo o que havia de ruim na humanidade. E essa raça deveria ser destruída, né, para que a Alemanha se tornasse de fato aí uma comunidade unificada. Então, os nazistas eles eram antissemitas, né, e propagavam esse ódio, né, ao judeu. Assim, durante séculos, né, o antissemitismo ele existiu, era um ódio ao judeu por um aspecto mais religioso. Mas a partir do século XIX, esse ódio ele se torna mais racial, né? E os nazistas eles não criam esse antissemitismo, tá? Então, letra A, ela está correta. Letra B, o Tratado de Versalhes, imposto à Alemanha ao fim da Primeira Guerra, serviu como propaganda eleitoral do Partido Nazista, como forma de convencer a população de que era necessária uma revanche. E Adolf Hitler estava disposto a liderá-la. Se você já assistiu ao vídeo sobre a semana 3, né, você acompanhou essa explicação que eu falo na questão número 2 sobre o Tratado de Versalhes. Né? Então, essa alternativa ela está sim correta. Letra C. Tanto o nazismo quanto o fascismo defendiam uma democracia, o multipartidarismo e a liberdade de expressão. Pelo contrário, tá? Tanto o fascismo na Itália quanto o nazismo na Alemanha, assim que chegaram ao poder, né, na Itália em 1922 e na Alemanha em 1933, a primeira coisa, né, que esses novos governos fizeram foi a perseguição a quaisquer tipo de liberdades. Se você pensasse diferente do partido, né, você era perseguido. Então, tanto o fascismo quanto o nazismo, eles desprezavam a democracia, né? O poder vindo do povo. Né? Tanto é que o Benito Mussolini, né, o fascista, e o Adolf Hitler, né, eles tinham todo o culto à personalidade, à liderança, né, à ditadura desses homens considerados homens fortes, né? O Duce, o condutor italiano, o Führer, o líder alemão, né? O multipartidarismo, não, né? Tanto é que, rapidamente, todos os partidos, à exceção do partido fascista e do partido nazista, são permitidos e não há liberdade de expressão, né? Toda a cultura, né, toda a comunicação, ela é controlada pelos partidos, por essas ditaduras, tá bom? Então a letra C, ela está errada. É ela, né? Letra D. Da mesma maneira que aconteceu na Alemanha,
as desilusões causadas pelo fim da Primeira Guerra Mundial serviram como justificativa para a tomada de poder pelos fascistas liderados por Benito Mussolini. A Itália era uma aliada da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Só que em 1915 ela muda de lado. Ela passa a lutar ao lado da França, Rússia e Inglaterra contra os alemães, esperando, né, algumas garantias ao final do conflito. É óbvio, né, eles queriam aumento do território, colônias, né, só, né, uma indenização. Só que nada disso é atendido ao final da Primeira Guerra Mundial. Então os italianos ficam ressentidos, né, uma vez que se dedicaram, lutaram e morreram para não conquistar nada. Então, essa desilusão também é colocada pelo Partido Fascista e pelo seu líder, né, o Benito Mussolini. Então, nós precisamos aí chegar ao poder para reforçar, né, o poder que a Itália precisa e merece. Né? Então, a letra D também está correta. Então, aqui está aqui errada, né, e a questão pede a errada, é a letra C. Tá bom? Vamos lá, a número 2. Observe a charge abaixo. Então tem uma frase aqui em inglês, né? E existe a legenda aqui, a tradução. Me pergunto até quando irá durar a lua de mel. Então, a letra A. Quem são os dois personagens apresentados na imagem? Escreva os seus nomes ou os países os quais representam. Então, aqui, ó, para quem. Né, existem algumas pistas, né? A primeira delas é visível, tá? Aqui é uma caricatura, né, do Adolf Hitler, líder nazista, e o Joseph Stalin, né, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, né, o líder da União Soviética. Nós temos aqui também a suástica, né, que era o símbolo do nazismo. Temos aqui no bolo, ó, tanto a suástica quanto a foice e o martelo, né, lá da bandeira da União Soviética. Então, quem são os dois personagens? Né? Adolf Hitler Alemanha, e Joseph Stalin, União Soviética. Tá? A gente pode colocar o URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Qual o significado da charge? É que tá. Olha só, a Alemanha e o Partido Nazista e Hitler, a partir de 1920, o Hitler ele acaba colocando o ódio ao bolchevismo e unindo esse ódio ao ódio aos judeus. Como assim? Em 1917, acontece uma revolução na Rússia e quem toma o poder é o chamado Partido Bolchevique. Né? Então é uma revolução socialista e essa revolução, né, ela acaba trazendo aí ecos para o planeta e para o século XX. E nesse período aí posterior à Revolução Russa, ainda existia o temor de que outras regiões, como por exemplo a Alemanha, também sofressem esse processo de revolução aí socialista. Tá? A partir de 1920, o Partido Nazista começa a utilizar muito o discurso de que os líderes da União Soviética eram judeus. Né? Então eles associavam muito o ódio ao judaísmo com o ódio ao bolchevismo. Né? Então, se é judeu, é comunista. Né? Se é comunista, é judeu. Então, o ódio que o Hitler e o nazismo possuíam com relação aos comunistas eram tão ou né, maior ainda do que com relação aos judeus. E o Hitler, no livro que ele escreve, né, o Mein Kampf, o Minha Luta, em 1924, e lançado o primeiro volume em 1925, ele descreve ali, né, a sua visão de mundo, e nessa visão de mundo ele coloca lá o espaço vital, Lebensraum, é o espaço vital, que a Alemanha ela precisava de um espaço ao leste, né, da Alemanha, em que eles teriam ali riquezas, né,
campos petrolíferos, riquezas minerais, né? Campos para a agricultura, né? Povos a serem colonizados, ou seja, ele está falando da União Soviética, né? Então, um dos objetivos da Alemanha nazista era fazer a guerra para conquistar os povos do leste, né? Então, esse ódio à União Soviética não era segredo de ninguém. Mas o que, que acontece? Em agosto, em 23 de agosto de 1939, é assinado um pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Então, dois inimigos mortais, né, acabam assinando um pacto de não agressão, né? E esse, obviamente, esse pacto ele acaba assustando, né, deixando o mundo assim incrédulo. Mas como assim? Como assim, né? A Alemanha e a União Soviética agora assinaram um pacto aí de aliança, né? O que que acontece? É óbvio, né, que essa lua de mel não iria durar muito tempo. Para a Alemanha era importante lutar em apenas uma frente de batalha. Vencida essa frente de batalha, você iria reunir forças para lutar uma outra frente de batalha. Por quê? Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela perde muito por conta disso, né? Ela abre duas frentes, uma contra a Rússia e outra contra, né, a França e a Inglaterra, né? Ela acaba até vencendo os russos, né? Mas já tardiamente. Então, o que a Alemanha pensa? Nós vamos ficar tranquilos aqui no fronte oriental, vamos jogar todas as nossas forças contra o Ocidente, contra a França, contra os ingleses, né? Vamos conquistar esses territórios. Depois disso, nós vamos para o Oriente, né? Contra a União Soviética. Então, esse pacto, né, era sabido que era momentâneo. E para a União Soviética também era interessante naquele momento. Por quê? Em 1938, o Stalin ele havia feito alguns expurgos entre as forças armadas do Exército Vermelho. Como assim expurgos? Ele havia expulsado, prendido, enviado para campos de trabalho e matado milhares e milhares de oficiais do Exército Vermelho. Né? O Stalin ele era paranoico, assim como Hitler também era, esses líderes aí. Né? Então, ele acaba expurgando. Então, o Exército Vermelho não estava em condições de uma guerra naquele momento. Então, momentaneamente, era interessante para a Alemanha e interessante para a União Soviética. Né? Então, respondendo à letra B, qual o significado da charge? Foi um pacto assinado entre Alemanha e União Soviética, né? Um pacto de não agressão entre os dois países. Esse pacto ele vai durar até junho de 1941. O que acontece? Em 1º de setembro de 1939, Hitler ele ordena a invasão da Polônia. É o início da Segunda Guerra Mundial, né? Porque aí, 2 dias depois, tanto França quanto Inglaterra decretam guerra à Alemanha. E também os russos, né, eles invadem a Polônia do outro lado. Tá? Só que em junho de 1941 acontece a Operação Barbarossa, né, que é a invasão da União Soviética. O Hitler já se achava em condições de vencer os soviéticos, né? Só que não conseguiu. Ele acreditava que durante o verão vencesse, mas aí, apesar das primeiras vitórias sobre algumas repúblicas soviéticas, né, houve resistência, né, por parte não só dos líderes, né, mas da população soviética como um todo. Né. Aí chega o inverno, e o inverno russo é brabo. Né. Napoleão, mais de 100 anos antes da Segunda Guerra Mundial, já havia percebido isso aí, né, quando tentou invadir a Rússia. E 1942, né, principalmente após a Batalha de Stalingrado, é o momento em que
essa teoria aí, né, esse mito da invencibilidade do exército nazista é colocado por terra. E a partir desse momento, os soviéticos eles começam a retirar os nazistas da região e encurralá-los, né? É o início da derrota, de fato, da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Clicou em enviar, sua resposta foi registrada. E é isso aí, pessoal.